Olá, tudo bem? Você deve ter ouvido falar a respeito de dois personagens da Bíblia, conhecidos por Elias e Eliseu. Por que Elias jogou a sua capa sobre Eliseu? Qual foi a intenção de Elias? O que tinha de especial naquela capa? Essas e outras questões nós vamos abordar logo após a nossa vinheta. Eu sou o pastor Aidon, da Igreja Adventista da Promessa em Peruíbe e estamos no nosso programa Palavra de Vitória. Não saia daí! Deus seja louvado na sua vida. Essa história entre Elias e Eliseu, ela começa no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 19, e é uma história muito linda, é uma história fascinante e que nos chama a atenção por causa de quatro coisas especiais que aconteceram na vida de Eliseu, que foi a fé, a perseverança, a insistência e a determinação. Vamos aqui ao texto bíblico que diz, 1 Reis, capítulo 19 e o verso 19. Diz assim: Então Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. De onde saiu Elias para encontrar com Eliseu? Elias estava em Israel e de lá ele saiu e veio para um lugar chamado Abel-Meote, onde morava Eliseu, filho de Safate. Abel-Meote ficava entre o vale do rio Jordão. No momento que Elias jogou sobre os ombros de Eliseu a sua capa, Eliseu ele entendeu, ele compreendeu completamente que aquilo já se tratava de um chamado para ele seguir junto com Elias em suas obras. Aquilo parecia ser até algo espiritual, né? Porque Eliseu sentiu aquele toque que ele deveria estar andando junto ao lado de Elias para realizarem juntos aquilo que seria da vontade de Deus. Muito bem, mas o que tinha de especial naquela capa? As Escrituras Sagradas não comentam nada a respeito do que tinha ou que não tinha naquela capa, ou se tinha algo que era sobrenatural. Não, a Bíblia não comenta nada sobre isso, mas parece que a capa de Elias, ela era de um tecido conhecido como linho fino. O que era o linho? O linho era uma planta que dava muito na região de Israel, ainda hoje na região da Turquia, na Ásia. Então dessa planta eles colhiam e tiravam uma haste principal da planta, onde ali eles extraíam as fibras e de uma forma, talvez de uma tecelagem, vamos dizer assim, eles faziam as vestimentas, né? Criavam ali os tecidos e faziam as vestimentas, as capas, as mantas, e provavelmente uma dessas capas pertencia a Elias. E aquilo era muito bom para os judeus, por quê? Porque os judeus, eles identificavam as pessoas também através do uso das capas, né? Como, por exemplo, os mendigos, eles usavam um tipo de capa que era bem diferente da capa que o governo romano doava aos que eram deficientes da época. Então, a capa de Elias, que era uma capa de uma classe média alta, e isso era reconhecido dessa forma. Mas sobre o convite, o chamado de Eliseu,
Eliseu sentiu também, antes de sair para acompanhar Elias, a necessidade de conversar com seus pais, né? Se despedir, porque ele já estava determinado a acompanhar Elias. Mas ele pediu um tempo, um pouquinho, né, para ir lá e conversar com seus pais. E aqui então, no verso 20, olha o que diz aqui. Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu, dizendo: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. O que Elias quis dizer também naquele momento para Eliseu? Olha, não tem problema. Quem tem que decidir o que fazer agora é você. Você tem que decidir o que você quer para a sua vida. Se você quiser vir junto comigo, tudo bem. Se não, é você que decide. Aí, quando ele disse aqui, pode ir, ele autorizou Eliseu a fazer aquilo que ele sentiu de vontade com o seu pai, a sua mãe, os seus familiares, não sabemos, né? Então, Eliseu foi ao encontro dos seus pais e se despediu e parece que tudo foi algo assim sobrenatural, porque os pais dele também entendeu de imediato aquela questão. Portanto, Elias preparou aqui Eliseu para se tornar um novo profeta em Israel. Então era uma jornada muito grande, era uma mudança muito grande na vida de Eliseu. Então, quando foi jogado aquela capa, o que representou aquele momento na vida de Eliseu? Representou uma grande unção na vida dele, porque a partir daquele momento, a partir daquele dia, a vida de Eliseu mudaria radicalmente, mudaria completamente. Então, essa foi a intenção de Elias, fazer com que Eliseu se tornasse um grande profeta aqui em Israel. E o povo precisava continuar obedecendo à vontade de Deus e deixar de lado a vida pecaminosa, de lascívia e também da idolatria. Então, a intenção de Elias era justamente isso, dar sequência ao seu trabalho, para que o povo continuasse vivendo de uma forma justa na obediência a Deus. Então aqui, ao seguir o profeta Elias, Eliseu, ele começou a desfrutar do seu chamado ao acompanhar os passos de Elias. Eliseu percebeu que algumas coisas interessantes e importantes, e talvez até algo espiritual que ele vinha percebendo que acontecia na vida de Elias, para transformação aqui de sua própria vida. Então ele foi se ajustando, gradativamente foi se ajustando aos passos de Elias, à vontade de Elias, né? E também acompanhá-lo de uma forma definitiva. E ao mesmo tempo aqui, ter uma vida de plena obediência a Deus, que era o que Elias esperava que acontecesse da parte aqui de Eliseu. Então essa atitude de Eliseu fez com que o povo o identificasse como servo do Senhor e ao mesmo tempo ele sentia a vontade ou o desejo aqui de se comprometer com a obra. Naquele momento, Eliseu, ele se dispôs a fazer segundo aquilo que vinha da experiência de Elias e que Elias estava passando para ele. Então ele queria viver mais o desejo de Deus, a vontade de Deus na vida dele, para que se cumprisse a obra do Senhor. Então, quando Eliseu estava ao lado de Elias, ele pôde perceber e viver aqui algumas experiências importantes na vida dele. Aí ele continuou fazendo da melhor forma possível, agindo com muita fé, agindo com uma certa fidelidade ao seu mestre, né? E ao mesmo tempo instrutiva, uma ação instrutiva que vinha dele para Eliseu,
a nova jornada assumida em sua vida. Então houve realmente, depois de Elias ter jogado aquela capa sobre os ombros de Eliseu, houve realmente um toque de transformação na vida de Eliseu. E Eliseu usava de muita fidelidade aqui com Elias. E isso ia agradando a cada passo, a cada momento, aquilo que Elias esperava que acontecesse na vida dele. E vendo as coisas acontecerem ao seu redor e percebendo, como diz aqui a Bíblia, o uso da capa sobre Elias, né? Em algumas regiões, como por exemplo, ele percebeu que aquela capa que era de uso de Elias, ele percebeu que em algumas regiões por onde eles iam passando, como aqui Jericó, Gilgal, Betel e também o Jordão, ele viu através de Elias o poder de Deus acontecendo no meio do povo. Ele via que o povo começavam até a seguir a Elias e a ele mesmo, vendo o interesse do povo a querer aprender mais, a querer ter uma vida de obediência plena e seguir os passos, os caminhos de uma forma verdadeira. Eliseu percebeu que existia uma unção especial sobre Elias, não sobre a capa, mas existia uma unção especial sobre o seu mestre. Então ele sentiu o desejo de obter aquela capa, não porque aquela capa tinha um poder sobrenatural, não. Eliseu não estava preocupado com isso, mas ele percebeu uma unção, algo diferente na vida de Elias, que acontecia na vida de Elias, através de algumas curas, através de algumas libertações também, e milagres. Então ele achou que existia algo sobrenatural na vida de Elias, uma unção muito forte. Porém, Eliseu, ele soube esperar aqui o momento certo para isso acontecer, ou seja, ele sentiu o desejo de alcançar, de obter a capa de Eliseu, né? E alcançar aí também a sua bênção. Ele andava com Elias sem deixá-lo por nada. Onde Elias estava, Eliseu estava junto. A qualquer lugar que Elias passava, lá estava Eliseu. Havia um desejo grande aqui no coração de Eliseu sobre receber aquela capa. Eliseu tinha aquele desejo porque ele acreditava que aquilo poderia fazer algo transformador na vida dele e ao mesmo tempo nas ações que ele estaria tomando. Ele sabia que existia alguma coisa aqui entre Elias e a capa. Mas o que? A Bíblia não comenta. Como eu disse aqui, a Bíblia ela não comenta nada a respeito disso. As Escrituras Sagradas não dizem nada a esse respeito. Às vezes falamos e usamos o termo capa de autoridade profética, né? Que hoje se comenta muito sobre isso. E para Eliseu, então, a capa de Elias sobre Eliseu representou a transferência da autoridade de Elias para Eliseu. Então, essa capa significou isso na vida dele. A capa não tinha poder, o poder vinha de Deus. Havia um desejo muito grande no coração de Eliseu sobre receber aquela capa. Quando Elias percebeu que Eliseu não queria sair mais do seu lado, né? Então Elias percebeu também, parece que percebeu também esse desejo no coração de Eliseu. Ele viu, ele percebeu a fidelidade de Eliseu aqui, então ele fez uma pergunta a Eliseu: o que você quer que eu faça para você? Então Eliseu, olhando bem firme para Elias, ele disse assim: quero uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eliseu estava pedindo algo que Elias aqui, ele estranhou. Então,
quem está sempre confiando e expressando a fé em Deus, o que ele espera do Senhor? O que essa pessoa espera do Senhor? O desejo de ser atendido, o desejo de ser respondido por Ele. Então, quem confia, quem anda, quem procura fazer a vontade de Deus com fidelidade, ele espera o quê? Que as coisas aconteçam na vida dele da melhor forma possível, sempre acreditando no poder e autoridade de Deus. Mas para isso acontecer, é necessário ter uma vida compromissada com o Senhor. Então, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de insistência para que aconteça segundo a vontade de Deus na vida dessa pessoa. Nós nunca devemos deixar de orar, porque a nossa oração, ela se transforma em intimidade com Deus. E essa intimidade é que faz Deus responder aquilo que nós precisamos, porém, quando nós agimos na obediência e confiança com Ele. Não podemos esquecer que o inimigo, ele tenta lutar contra nós de uma forma, com uma força dobrada também para nos destruir completamente. Não podemos esquecer disso. Mas quando nós estamos apegados a Deus, Deus, conforme a palavra dele diz que ele veio dar vida e vida com abundância, existe aqui uma proteção sobrenatural muito grande sobre a nossa vida. Então, o que disse Elias a Eliseu? Aqui em 2 Reis, capítulo 2 e o verso 10, diz assim: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, se fará. Ou seja, Eliseu precisava estar atento o tempo todo nessa jornada, nessa caminhada ao lado de Elias. Entendemos então que tudo o que esperamos acontecer em nossa vida, da parte de Deus, é preciso orar e vigiar. E nós mantermos aqui a nossa firmeza através da fé, mostrando uma fé verdadeira diante da presença de Deus. Essa fé, ela se transforma em vitória em nossa vida. A fé que Eliseu tinha em estar acompanhando, ele sabia que coisas novas aconteceria na vida dele também. Portanto, na sequência dessa história, Elias, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Mas como foi isso? De que forma isso aconteceu? Olha o que diz aqui em 2 Reis, capítulo 2, no verso 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Então, quando Eliseu percebeu o que havia acontecido com o seu senhor, com o seu mestre, ele ficou atônito, Ele entrou em quase desespero e talvez não entendendo o que tinha acontecido, o que houve naquele momento. Então ele parou, ficou triste e comentou sobre aquilo para ele mesmo e lamentou aquela situação. Observamos a atitude dele aqui no verso 12, que diz assim: quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu, ele rasgou as suas próprias vestes e as rasgou ao meio. Essa atitude que Eliseu tomou aqui era algo mostrando
que ele não estava aceitando aquela situação, ele estava reprovando aquilo que aconteceu. A tristeza grande em seu coração apareceu por não aceitar o que tinha acontecido, né, com o seu senhor, com Elias. E depois de tudo isso ter acontecido, Eliseu, chateado ainda, olhou de lado e percebeu que a capa de Elias estava ao seu lado. E então, observemos aqui o verso 13 e o 14, que diz: depois pegou a capa de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão, e, verso 14, então bateu nas águas do rio com a capa e perguntou: onde está agora o Senhor, ó Deus de Elias? Tendo batido nas águas aqui do rio Jordão, essas se dividiram e ele então atravessou a seco, como tinha feito a primeira vez que eles foram para o outro lado da margem. Ou seja, a autoridade de Elias foi transferido para Eliseu, que transformou-se num dos maiores profetas do território de Israel, realizando vários milagres, né, curas. Ele realizou tantas ações a favor do povo por toda a sua caminhada. O que representa essa história de Elias e Eliseu nos tempos de hoje? O que nos ensina? Nos ensina que quanto mais unção você tenha, deve existir mais a humildade dentro do teu coração. Por quê? Porque você pode agir de uma forma diferente do que você é, mas o poder de Deus, ele é insubstituível. Então, a humildade, ela deve prevalecer na nossa vida. Assim como na vida de Elias. Elias demonstrou uma humildade na presença de Eliseu, que Eliseu trouxe da mesma forma essa humildade ao povo, e assim chegou até os dias de hoje. Então, essa passagem de Elias e Eliseu nos ensina isso. Porque simplesmente ninguém é insubstituível. Repare que na história, Elias é um grande exemplo disso. Mas como? Eliseu substituiu o trabalho de Elias. O poder de Deus que vem sobre a nossa vida vem por intermédio de uma ação sobrenatural. Só que essa ação de Deus é insubstituível. Porque quem faz e comanda tudo é Deus. Então, o nosso coração deve estar de acordo com o coração de Deus. Para quê? Para que a gente continue seguindo a nossa jornada com humildade. Quanto mais a gente receber autoridade e poder de Deus, nós somos ainda a mesma pessoa. A humildade permanece em nós, mas o poder de Deus é insubstituível. Então percebemos que quando agimos com confiança, com esperança, com perseverança e fé em Deus, temos a certeza de vitória em nossa vida. Essa foi a atitude que Eliseu tomou ao perceber de imediato que foi chamado para servir na obra. Não necessariamente todos vão sentir esse chamado, mas se você sentiu, se você está sentindo um chamado dessa forma, nessa natureza, faça de tudo para fazer segundo a vontade de Deus, atendendo aquilo que é do desejo de Deus, e as coisas vão sendo transformadas no seu caminho, e muitas outras coisas surgirão e você vai vencer todas as etapas da tua vida. O importante é ter essa atitude, é você abandonar tudo isso que o mundo oferece para você e você aceitar definitivamente aquilo que é da parte de Deus sobre você, sobre a tua vida, e aí as adversidades,
Tudo aquilo que surgirem contra você, você tem essa certeza que vai vencer, né? A palavra do Senhor diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, demos início a essa parte dessa história de Elias, mas pretendemos continuar agora sobre uma segunda parte a respeito das atitudes de Eliseu após ter retornado sobre o Rio Jordão. Deixo aqui essas palavras. Que Deus continue abençoando você que está sempre participando conosco. Permaneça firme. Este é um programa que quer trazer para você a palavra de Deus de uma forma diferente, porém que você compreenda e que você entenda da melhor forma possível. Esse é o nosso desejo. Esse é o desejo do nosso programa Palavra de Vitória. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e continue firme, crendo verdadeiramente no poder de Deus. Neste momento, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa e a sua família, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui trabalhando, né, sendo usados como um veículo de orientação bíblica para a sua vida e todos que acreditam em Deus. Eu quero orar e neste momento eu quero convidar você, se for possível, você dobrar os seus joelhos ou você fechar os teus olhos, faça isso e eu estarei orando neste momento por você. Amém? Amado e soberano Deus, Pai, mais uma vez, eu quero agradecer a Ti por esta oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra e agradecendo a Ti pelo Senhor ter tocado no meu coração e ter apresentado esse tema neste programa para que todo aquele que estejam participando, ouvindo, né, esse programa, assistindo este programa, seja tocado através do Teu Espírito Santo, seja tocado através desta palavra e que queira, ao mesmo tempo, receber as grandes bênçãos que o Senhor está concedendo a partir de agora na vida de todo aquele que crê. Estamos agradecidos a Ti, meu Deus, por mais essa rica oportunidade e que o Senhor se faça presente na direção deste programa e todos aqueles que estiverem o apresentando também, em nome de Jesus. Quero agradecer a todos vocês e até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém.